Na sala de reuniões do 14º andar, havia 4 pessoas sentadas à mesa. Uma delas havia construído cada página daquele projeto durante 18 meses. Mas quando as apresentações começaram, o nome dela não foi pronunciado uma única vez. Ela ficou no canto, com um bloco de anotações no colo, observando outra pessoa receber crédito pelo que ela havia feito, sem confronto, sem explicação, como se sua contribuição jamais tivesse existido. Esse é o tipo de situação que acontece dentro das empresas com mais frequência do que as pessoas admitem. Acontece em silêncio, de forma calculada, e quase sempre envolve alguém que sabe exatamente o que está fazendo. O que ninguém naquela sala previu foi o que viria depois. Antes de continuar, uma observação que faz todo sentido nesse contexto. Mais de 95% das pessoas que assistem a esses relatos não são inscritas no canal. É quase uma ironia. No ambiente corporativo, todo mundo observa, mas poucos se posicionam. Aqui funciona da mesma forma. Se essas histórias fazem sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não seja só espectador. E fica até o final, porque a virada dessa história acontece de um jeito que você provavelmente não está esperando. Eram 23h17 de uma quinta-feira quando o celular de Larissa vibrou em cima da mesa de jantar. Ela ainda estava trabalhando, como quase sempre estava, porque era esse o tipo de profissional que a Vertax Consultoria havia se acostumado a explorar sem culpa. O assunto do e-mail apareceu na tela antes mesmo de ela desbloquear o aparelho. Ajuste de autoria. Projeto Vértice V Final. Enviado por Rodrigo Falcão, diretor de operações, com cópia para o CEO, e para um nome que ela reconheceu na hora, e que apertou alguma coisa dentro do peito. Camila Estrela. Larissa ficou parada por alguns segundos, com a luz azul do celular iluminando o rosto no escuro da cozinha. Ela leu o e-mail uma vez. Depois leu de novo. A linguagem era clínica, quase burocrática. O tipo de texto escrito por alguém que pratica crueldade com cuidado. Dizia que, por alinhamento institucional, a autoria do projeto Vértice seria atribuída à equipe de coordenação liderada por Camila Estrela. O nome de Larissa havia sido removido, dos metadados, dos cabeçalhos, da apresentação executiva, de tudo. O que o e-mail não disse, mas que Larissa descobriu meia hora depois, ao tentar acessar o sistema interno Vertax Flow, era que alguém já havia executado a ordem antes mesmo que ela pudesse reagir. Suas credenciais de edição tinham sido rebaixadas para visualização apenas. Às 23h49, enquanto ela ainda tentava processar o que havia lido, o TI revogou sua senha de administrador no projeto. Sem aviso, sem explicação, com a frieza de quem cumpre ordens e prefere não pensar demais no que está fazendo. Larissa tentou abrir o arquivo principal do Vértice, aquele que ela havia construído linha por linha durante 18 meses, e a tela devolveu uma mensagem seca. Acesso restrito. Permissão insuficiente. 18 meses de trabalho. Mais de 300 horas de reuniões, planilhas, relatórios de viabilidade, ajustes noturnos, apresentações ao Conselho da Calderon. Tudo isso havia se transformado, em questão de minutos, num arquivo que ela não podia mais tocar. Ela fechou o notebook. Ficou olhando para a parede por um tempo que ela mesma não soube medir. Para entender o tamanho da injustiça, você precisa entender quem era Larissa Vidal antes dessa noite. Ela tinha 34 anos, 7 deles dentro da Vertax Consultoria, e havia construído uma carreira que poucos notavam justamente porque ela funcionava bem demais para gerar drama. Era o tipo de profissional que aparecia antes de todo mundo, que mandava o relatório revisado quando ninguém tinha pedido revisão, que lembrava de detalhe de reunião que aconteceu 3 meses atrás. Seu cargo era analista sênior de projetos estratégicos, uma posição que soava importante no papel, mas que na prática significava que ela fazia o trabalho pesado, enquanto outras pessoas colocavam o nome nas apresentações. A Vertax era uma consultoria de médio porte, com pretensões de grande, daquelas que decoram o escritório com frases motivacionais na parede e tratam o time operacional como recurso descartável. Larissa conhecia esse jogo. Só nunca imaginou que jogaria contra ela com essa intensidade. O projeto Vértice havia começado 18 meses antes, quando a Calderon Distribuidora,
um dos maiores clientes da Vertax, com contratos que movimentavam 47 milhões de reais por ano, decidiu que precisava reestruturar toda a sua operação logística. Era um projeto complexo, cheio de variáveis, com prazo apertado e margem zero para erro. Rodrigo Falcão, o diretor, havia colocado Larissa como responsável técnica porque, no fundo, todo mundo sabia que ela era a única capaz de entregar. Ele assinou o escopo, ele apareceu nas reuniões de abertura, mas foi Larissa quem passou as noites seguintes construindo cada planilha de viabilidade, cada projeção de fase, cada slide que seria apresentado ao Conselho da Calderon. O projeto foi batizado internamente de Vértice, e o nome dela estava em cada página do documento original enviado ao cliente. Durante meses, ela foi a voz técnica do projeto, o rosto que a Calderon reconhecia. A pessoa que Paulo Salavia, gerente de contratos do cliente, ligava quando tinha dúvida real. Na manhã de sexta-feira, Larissa chegou ao escritório no horário de sempre, 8h10. Pegou o café, sentou na cadeira e abriu o computador com a mesma expressão de sempre, porque ela havia decidido, na noite anterior, que não ia deixar ninguém ver que estava abalada. Esse era o tipo de decisão silenciosa que define quem vai vencer e quem vai se perder no meio do caminho. Enquanto ela fingia normalidade, o andar inteiro já sabia. Esse é o detalhe mais cruel do ambiente corporativo. A informação sobre humilhações sempre vaza antes que a vítima tenha tido tempo de se preparar. Ela percebeu nos olhares desviados, nas conversas que paravam quando ela se aproximava, no colega que normalmente parava para bater papo, e naquele dia foi direto para a sala sem nem acenar. A Vertax havia comunicado internamente a mudança de autoria como se fosse uma decisão administrativa banal. Ninguém questionou. Ninguém foi até Larissa perguntar se ela estava bem. O silêncio coletivo era uma forma de cumplicidade, e todo mundo ali sabia disso. A reunião de alinhamento final aconteceu às 10 horas, na sala de vidro do 14º andar. Aquela sala era um símbolo dentro da Vertax. Paredes transparentes, mesa de carvalho escuro, cadeiras de couro que custavam mais do que o salário mensal de boa parte do time. Era onde as decisões importantes eram tomadas, e onde as pessoas iam para ser vistas tomando decisões importantes. Larissa foi convocada. Mas o e-mail de convocação dizia, com uma escolha de palavras que ela releu 3 vezes para ter certeza que havia entendido certo: suporte técnico de apoio. Ela entrou na sala e viu Camila, estrela sentada na cadeira principal, com um blazer novo e uma postura ensaiada de quem ainda não tinha aprendido a disfarçar o nervosismo. Rodrigo fez as apresentações. Falou do projeto como se tivesse acompanhado cada etapa de perto. Usou termos que ele havia certamente decorado na noite anterior. E em nenhum momento, nem uma única vez, o nome de Larissa foi pronunciado naquela sala. Ela ficou sentada na cadeira do canto, anotando tudo num bloco físico, com letra pequena e controlada. O que ninguém viu foi o que Larissa fez depois que a reunião terminou. Ela voltou para a mesa, abriu o e-mail antigo de Paulo Salavia, aquele que havia ficado sem resposta por 2 semanas, e começou a reler com calma. Paulo havia escrito para tirar uma dúvida técnica sobre uma inconsistência nos dados de projeção da fase 3 do vértice. Era exatamente o tipo de pergunta que Camila Estrela não saberia responder nem com 1 semana de preparação. Larissa conhecia a resposta de cabeça porque havia identificado aquela inconsistência ela mesma meses atrás, e havia feito um ajuste manual numa das planilhas, sem documentar formalmente. Um daqueles atalhos que profissionais experientes tomam e que só fazem sentido para quem construiu o projeto do zero. Enquanto o resto da empresa comemorava nos corredores, ela ficou na mesa redigindo uma resposta técnica impecável para Paulo. Detalhada, com os números certos, com a lógica explicada passo a passo, e ao final, quase como nota de rodapé, anexou o escopo original do contrato, aquele enviado a Calderon 8 meses antes, com o seu nome como responsável técnica, matrícula 4SEC4C7I1B. Paulo Salavia recebeu a resposta naquela mesma tarde. Era um homem metódico, daqueles que abrem anexo por anexo e leem contrato como se fosse romance.
Quando ele abriu o escopo original e comparou com os documentos que a Vertax havia enviado na versão final do vértice, ele percebeu a divergência imediatamente. O nome da responsável técnica era diferente. A assinatura do relatório de conformidade operacional, documento obrigatório para liberar o pagamento final de 3,2 milhões de reais, havia sido feita por Camila Estrela. Mas o escopo original, firmado com a Calderon, nomeava Larissa Vidal como única responsável técnica autorizada a assinar esse documento. Era uma cláusula específica, a 17.3, enterrada em 84 páginas de contrato que a Vertax claramente não havia relido antes de executar a troca de autoria. Paulo não ligou para Larissa, não mandou e-mail para Rodrigo. Ele foi direto ao jurídico da Calderon e colocou os 2 documentos lado a lado na mesa. O jurídico leu, fechou a pasta e disse apenas: marca reunião para segunda de manhã. O fim de semana passou como se fosse normal. Dentro da Vertax, Rodrigo Falcão circulava satisfeito, convicto de que havia executado uma jogada limpa. Camila Estrela passou o sábado inteiro ensaiando respostas para possíveis perguntas técnicas da Calderon. Respostas que Rodrigo havia preparado para ela em tópicos, como se fosse uma apresentação escolar. Nenhum dos 2 tinha ideia do que estava prestes a acontecer na segunda-feira de manhã. Larissa, por sua vez, passou o fim de semana em casa, sem falar sobre o assunto com ninguém. Quem a conhecia diria que ela estava processando a derrota. Mas não era isso. Ela simplesmente não tinha mais nada a fazer. A engrenagem já estava em movimento. E ela sabia disso porque conhecia o contrato melhor do que qualquer pessoa dentro ou fora da Vertax. Ela havia redigido boa parte daquelas cláusulas junto com o jurídico da empresa, 18 meses atrás, inclusive a 17.3. Ela sabia exatamente o que aquela cláusula significava, e sabia que a Calderon também saberia, assim que alguém parasse para ler com atenção. Na manhã de segunda-feira, Rodrigo Falcão e Camila Estrela chegaram à sede da Calderon Distribuidora às 9h em ponto. O CEO da Vertax entrou na videoconferência alguns minutos depois, de terno, com o sorriso de quem espera aplausos. A sala de reuniões da Calderon tinha aquela atmosfera fria de empresa que leva contrato a sério, sem decoração desnecessária, sem frases motivacionais na parede, só uma mesa longa, cadeiras rígidas e ar-condicionado no limite do desconforto. Rodrigo começou a falar sobre o projeto com a desenvoltura de quem havia praticado no espelho. E então, o gerente jurídico da Calderon entrou na sala, sem pressa, com uma única folha impressa na mão. Ele se sentou, colocou o papel sobre a mesa e fez a pergunta que destruiu tudo. Quem é Larissa Vidal e por que o nome dela está no escopo original como responsável técnica, enquanto outra pessoa assinou o relatório de conformidade? O silêncio que se seguiu durou 4 segundos. Na tela da videoconferência, o rosto do CEO da Vertax ficou imóvel, do tipo de imobilidade que não é calma, é pânico contido. A Calderon não perdeu tempo. Ainda dentro daquela reunião, o gerente jurídico comunicou formalmente que o pagamento final de 3,2 milhões estava suspenso, até que a divergência documental fosse esclarecida. Acionou a cláusula de auditoria prevista no contrato, aquela que a Vertax havia assinado sem imaginar que um dia seria usada contra ela, e abriu uma revisão formal de integridade documental. Rodrigo tentou falar. Começou uma explicação sobre realinhamento interno de equipe, que soou exatamente como o que era. Uma mentira improvisada por alguém que não havia preparado resposta para essa pergunta, porque havia achado que nunca precisaria. Camila ficou em silêncio total, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhando para um ponto fixo na parede como se estivesse tentando se tornar invisível. O CEO da Vertax, pela tela, pediu licença e encerrou a chamada. Aquele gesto, sair da videoconferência sem dizer mais nada, foi, provavelmente, o momento em que Rodrigo Falcão entendeu que estava sozinho. De volta à Vertax, o pânico se instalou com uma velocidade que só acontece quando uma empresa percebe que cometeu um erro que deixou rastro. Esse era o detalhe mais devastador de toda a situação. O sistema interno Vertax Flow registrava cada ação com precisão cirúrgica. Horário de login, alterações em arquivo, revogações de acesso,
Uploads de versões novas. Tudo carimbado, tudo rastreável, tudo armazenado em servidor com backup automático. A auditoria interna, convocada às pressas pelo conselho ainda na tarde de segunda-feira, não precisou de muito tempo. Em menos de 48 horas, o rastro estava completo. O log mostrava o horário exato em que as credenciais de Larissa foram revogadas, o usuário que havia autorizado a mudança de autoria e o momento preciso em que a versão adulterada dos arquivos havia sido carregada no sistema. Cada passo da operação de apagamento do nome dela estava documentado, ironicamente, pelo mesmo sistema que a empresa havia usado para tentar apagar sua contribuição. Rodrigo Falcão foi afastado preventivamente na manhã de terça-feira. A comunicação interna usou o termo licença administrativa, aquele eufemismo corporativo que todo mundo sabe o que significa, mas que ninguém tem coragem de chamar pelo nome real. Camila Estrela foi retirada formalmente do projeto Vértice e realocada para uma função operacional sem visibilidade, num movimento que a empresa fez sem comunicado, sem reunião, sem explicação pública. O contrato com a Calderon foi renegociado ao longo daquela semana com uma condição inegociável colocada pelo jurídico do cliente. Larissa Vidal seria reconhecida formalmente como autora e responsável técnica do projeto Vértice, retroativamente em todos os documentos. Seu nome voltou aos metadados, aos cabeçalhos, à apresentação executiva. A matrícula 4471B voltou a aparecer onde sempre deveria ter estado, e o relatório de conformidade operacional foi refeito, assinado dessa vez pela única pessoa que o contrato sempre havia exigido que assinasse. Sobre a pergunta que ficou no ar, se Rodrigo sabia que o escopo original ainda estava nas mãos da Calderon, a auditoria encontrou a resposta sem precisar especular. Nos logs do Vertax Flow, havia um e-mail interno enviado por Rodrigo ao jurídico da empresa na tarde da quinta-feira, antes do e-mail de troca de autoria, perguntando se o escopo enviado ao cliente precisava ser atualizado junto com os arquivos internos. O jurídico havia respondido em menos de 10 minutos. Sim, precisa. Sem atualização no cliente, a cláusula 17.3 pode ser um problema. Rodrigo havia lido. O sistema registrava a abertura da mensagem às 18h43 e às 23h17, mesmo assim, ele havia enviado o e-mail mandando trocar a autoria, sem atualizar nada junto a Calderon. Ele sabia. Simplesmente apostou que ninguém ia ler o contrato com atenção suficiente. Foi a aposta mais cara da carreira dele. Larissa nunca recebeu um pedido formal de desculpas. Nenhum diretor bateu na porta da sala dela com humildade genuína. Nenhum e-mail corporativo admitiu o que havia sido feito. O que ela recebeu foi algo mais concreto e, de certa forma, mais honesto do que qualquer desculpa. O pagamento foi liberado com o nome certo na assinatura, e a Calderon pediu formalmente que ela fosse o ponto de contato técnico para a próxima fase do contrato. A empresa tentou seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Porque é isso que empresas fazem quando erram e não têm coragem de assumir. Mas todo mundo que estava ali naquele dia sabe o que aconteceu. E Larissa também sabe. Ela não precisou gritar, não precisou ameaçar. Não. Precisou ir ao RH com uma pasta de provas debaixo do braço. Ela simplesmente fez o trabalho certo, guardou os documentos certos e respondeu a uma mensagem no momento certo. Se você já foi o nome que sumiu de um projeto, a pessoa invisível que sustentou algo que outra pessoa apresentou, ou se conhece alguém que viveu esse silêncio dentro de uma empresa, compartilha esse relato. Esse canal existe para quem sabe que injustiça profissional tem nome, tem hora e às vezes tem virada. Se inscreve para não perder nenhum. E me conta nos comentários. Você já foi o Larissa de alguma história?